Do ponto de vista da psicanálise, o que o seu pai tem a ver com o seu relacionamento amoroso? Hoje é Dia dos Pais, então eu resolvi fazer uma sequência de vídeos envolvendo pais, relacionamentos amorosos e psicanálise, porque afinal esse é o tema que eu trabalho aqui dentro do meu perfil. Muito prazer para você que não me conhece, meu nome é Thomas Serrini, eu sou poeta, escritor e psicanalista. Aqui nesse perfil, como eu já falei, eu abordo o tema relacionamento amoroso, sempre sob um olhar da psicanálise. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já fica o convite para você me seguir. Do ponto de vista da psicanálise, existe alguma relação entre o seu relacionamento amoroso, como vai se dar a sua vida amorosa, sua vida afetiva, sua vida sexual e o seu pai? E a verdade é que existem diversas relações e conexões entre uma coisa e outra e que a gente poderia passar um semestre detalhando. Mas aqui eu vou tentar abordar uma delas. E ela está bem descrita por Freud no texto Introdução ao Narcisismo, que é um texto de 1914, tá? Ou O Narcisismo, uma Introdução, depende da edição que você está lidando. Enfim, se você for se deparar com esse texto, você vai ver que o Freud fala no texto das formas de apaixonamento. Ou seja, basicamente ele explica por que nós nos apaixonamos por uma pessoa e por que nós não nos apaixonamos por outra pessoa. Por que uma pessoa nos atrai, por que outra não nos atrai, por que a gente sente desejo amoroso e sexual por alguém e a gente não sente desejo amoroso e sexual por outro alguém. E existem 6 formas, tá? 6 formas pelas quais nós nos guiamos para definir o nosso objeto de desejo, ou seja, a pessoa pela qual nós nos apaixonamos. Uma delas tem bastante ligação com a nossa figura paterna, com o nosso papai. O Freud descreve bem no seu texto que muitas vezes nós nos relacionamos com pessoas que nos remetem ao primeiro ou a um dos primeiros objetos de amor do ser humano. E quando você pensa nos primeiros objetos de amor do ser humano, você precisa pensar nas pessoas que exerceram os cuidados primários com aquele bebê, com aquela criança e que depois se tornou um adolescente e posteriormente um adulto. E quem são essas pessoas? Via de regra, no contexto mais tradicional, a mãe e o pai biológicos dessa pessoa. Mas, de novo, não se apegue nessa questão do pai e da mãe biológicos. Se apegue na pessoa que exerceu a função de cuidado. E a verdade é que quando nós recebemos esse cuidado, nós desenvolvemos os nossos primeiros sentimentos amorosos por uma pessoa para além de nós mesmos. E o Freud descreve bem isso no texto. Inicialmente, no começo da nossa vida, a gente não tem muita consciência do que é o outro. Então, via de regra, o nosso amor, a nossa libido, a nossa energia, a nossa atenção está investida, está direcionada para nós mesmos. Só que conforme o tempo vai passando, a gente vai criando uma consciência maior do mundo e vai percebendo que o mundo é feito de pessoas para além da gente. E as primeiras pessoas que ocupam esse mundo recém-descoberto pela criança são pai e mãe. E, claro, sendo pai e mãe vão ser as primeiras pessoas para além da criança que recebem o seu amor. E isso é importante. Grave isso. Se você amou seu pai e amou sua mãe no início da sua vida, porque eles exerceram basicamente essa função de cuidadores primários, eles foram presentes, teve vínculo, teve conexão, teve, enfim, bastante envolvimento e engajamento seu com eles. A verdade é que quando você cresce, quando você se desenvolve, quando você amadurece e vai investir seu amor em outros objetos, em outras pessoas, você começa muitas vezes a buscar nessas outras pessoas reminiscências que te remetem às situações de amor que você já viveu na sua vida. Simples assim. Isso, para dar um exemplo muito claro, é basicamente o seguinte. Pensa que um dia te apresentaram um hambúrguer. Você nunca tinha comido isso na vida. Quando você comeu, você gostou demais. E quando você gostou demais desse hambúrguer, você foi tentar entender quais eram as características desse hambúrguer para você começar a conceber na sua cabeça o que te faz gostar de determinada coisa em termos alimentares, em termos de apetite. Poxa, eu gosto do hambúrguer por quê? Carne vermelha. Essa é uma característica. Eu gosto do hambúrguer por quê? Gorduroso.
Ah, outra característica. Eu gosto do hambúrguer porque ele vem com pão. Eu como ele com a mão. Ele vem bem combinado com outros elementos, como um alface, como um tomate, como uma maionese. Eu gosto do hambúrguer porque ele com ketchup, que é uma coisa que eu amo, funciona bastante. Maravilha, perfeito. Você descobriu características num objeto que fazem com que você o ame. E aí, quando você sai, vamos supor que você foi viajar. E aí você chegou de viagem e falou, cara, eu estou numa cidade nova, eu não sei bem o que comer, não sei bem o que eu vou jantar hoje. Cara, eu acho que eu vou no hambúrguer. Por quê? Se você for no hambúrguer, você vai estar tentando repetir uma cena que já te é familiar. Já te é familiar ao ponto de te dar uma grande confiança de que vai ser bom, de que vai ser gostoso, de que vai ser interessante, de que vai ser conhecido principalmente. Você não aposta no escuro, entende? Você não aposta num alimento regional e local que você nunca se aventurou. Ah, Thomas, imagina, que é isso? Eu sou a pessoa que ia comer o negócio da cozinha local. Isso não é necessariamente um processo consciente, minha querida, ou meu querido. Então, inconscientemente, você está buscando em novas relações reviver aquilo que numa relação passada você já entendeu que te fazia gostar dela e te fazia gostar do objeto com o qual você tinha essa relação. Pois bem, isso é aquilo que Freud chama de amor anaclítico, que é o amor que nós temos por determinada pessoa quando ele nos remete aos nossos pais ou mães, que foram os nossos primeiros objetos de amor. Então, nesse momento, você pode olhar para o lado, dar uma boa encarada no seu companheiro ou na sua companheira, porque você pode estar buscando o seu pai numa moça também. Então você pode olhar o seu companheiro, você pode olhar a sua companheira, você pode olhar para trás e pensar nas pessoas que já passaram na sua vida, você pode olhar para frente e pensar naquelas pessoas que você ainda não tem nada, mas já te geraram interesse e verificar, fazer esse exame, se eles têm alguma coisa familiar que te remete a esse ser chamado pai e que um dia você amou e que provavelmente você ama até hoje. Ama tanto ao ponto de influenciar até mesmo os novos amores que virão em sua vida.